gente, boa tarde para vocês. Olha, hoje o vídeo é uma das partes que eu mais tenho trabalhado comigo mesma. E muito boa. É uma área que eu gosto muito. E eu... Só um minuto. Eu gosto muito dessa... Desculpa, gente. Foi meu filho que veio falar comigo. Mas eu gosto muito dessa área. E essa área, ultimamente, eu tenho trabalhado muito comigo. Até para mim me aceitar. E que área é essa, Raquel? É espiritual. A gente... É uma área que traz grandes mistérios pra gente. Ao mesmo tempo que ela traz grandes mistérios, ela traz uma grande realização. Tem gente que fala que essa área espiritual é a área da religião. Não. Religião é uma forma de trabalhar essa área espiritual. Tem gente que não consegue trabalhar sozinho, então ela busca ajuda em igrejas, né? E aí tem várias religiões, vários caminhos, né, que podem te levar a trabalhar essa área espiritual. Não acho ruim, tá certo? Eu acho positivo, acho que tudo é válido, tudo é importante, que ótimo que você consegue encontrar o seu caminho, né, e desenvolver a sua área espiritual através de uma igreja, de uma religião, certo? Mas, ou um templo, né? Gente, aqui quando eu falo igreja, eu quero dizer assim, a casa de Deus pelas religiões, tá? Mas e tem outras pessoas, né, que trabalham essa parte espiritual, essa espiritualidade dentro dele de outra forma. Tem pessoas que se conectam direto com Deus, né, conversa. Tem pessoas que de repente se isolam, gostam de ir para a natureza e lá ela, sabe, medita, faz aquela conexão, né? Tem outras pessoas que buscam, de repente, leituras, né, para poder desenvolver essa área. Tem pessoas que, talvez por não conseguir se encontrar num desses caminhos que eu já falei aqui agora, de repente ela simplesmente se coloca naquela posição assim, eu falo com Deus, Deus fala comigo e a gente se entende, né? Então assim, a maneira como você chega até lá, né? Que você consegue ouvi-lo e ele te ouvir, que você consegue criar essa conexão, não importa. O importante é que haja essa conexão, sabe? Por que você está falando isso, Raquel? Mas simples, porque é através da nossa espiritualidade que a gente se posiciona na vida. Já pensaram nisso? Na nossa vida. Então, assim, a maneira como eu encaro, né, como eu me conecto com a minha espiritualidade é a maneira com que eu me posiciono e como eu me comporto na minha vida. Já perceberam isso? Raquel, não estou entendendo. A vida da gente traz problemas e traz soluções, tem percalços, tem altos e baixos, né? Então, é a nossa espiritualidade que vai mostrar como que a gente vai comportar diante da nossa vida quando a gente está passando pela parte baixa. A parte alta, gente, é muito fácil. Ela é tudo de bom, né? É só alegria, só festejar, só coisa boa, não tem, né? Não tem problema, é só solução. Então, é muito fácil a gente estar na parte de cima. Mas quando a gente tem uma queda na nossa vida, algo sai diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente acreditava que a gente queria que fosse e que a gente esperava que fosse de verdade, o que acontece? Tudo
tudo dá errado. Por quê? Porque a gente tem que enfrentar, né? E esse enfrentar é que mostra como que a gente está conectado com a nossa espiritualidade. Aí você fala comigo assim, Raquel, eu discordo, tem nada a ver, tem tudo a ver, tá certo? Alguém sabe me explicar o que é fé? Já viu a fé? Já pegou a fé? Palpou? Esperança? Crença? Amor? Onde você quer chegar, Raquel? Simples. São coisas que a gente nunca viu, que a gente nunca experimentou, a gente nunca tocou, mas a gente acredita. Percebe? Esse é o nosso lado espiritual. Como assim, Raquel? Gente, essa mulher está perturbada. Raquel, essa pandemia colocou ela perturbada de tudo. Ela já nem sabe mais o que ela está falando da vida. Tudo dela agora é assim. Não, mas é verdade. Essa pandemia veio me fazer prestar mais atenção em mim, prestar mais atenção nas pessoas, prestar mais atenção na família. O que você quer dizer com isso, Raquel? Simples, porque a gente ficou num mundinho tão nosso, tão isolado, tão único, que a gente sente falta do outro, a gente sente falta do amigo. Quer que eu te falo? Até daquele inimigo. Que inimigo é esse, Raquel? Pelo amor de Deus, eu falei assim, sério? Que é a pessoa que você fala assim, não sei o que eu fiz com ela, mas ela não me topa não, mas nem, então assim, não me topa, a gente se respeita e acabou, cada um, né, no seu quadradinho, sem um invadir o quadrado do outro, se respeita simplesmente. Até disso eu senti falta. E nisso que eu senti falta, num primeiro momento eu senti assim, cara, eu vou pirar, porque eu sou muito elétrica, eu sou muito, tudo meu é assim, pra ontem, é tudo meu assim, eu não sei, eu sou ariana, eu não sei esperar, né? Eu sou ariana, então começa por aí, né? Olha quanta coisa que eu me corrigi nessa pandemia, pra mim foi ótimo. Eu sou autoritária, eu era, né? Autoritária demais. A coisa tinha que ser feita na hora que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu pedia. Não podia ser na hora que a pessoa quisesse fazer, não. Né? Meus filhos que eu digo. Então, assim, e se não fizesse, eu ficava pé da vida, ficava brava, ficava empurrada e aí eu nem esperava. Eu ia, fazia, mas fazia com raiva. Outra coisa que eu aprendi com essa pandemia, né? Quanta coisa que ela vem ensinando pra gente. Eu tinha um apego, mas muito apego mesmo, em falar assim, cara, eu vou trabalhar dia, noite, de manhã, de tarde, de noite, tudo que vier pra cima de mim, de trabalho, eu tô pegando, eu quero fazer, eu vou, porque eu quero ter muita grana, eu quero ter uma velhice super, hiper tranquila e muito bem financeiramente. Também mudou. Esse conceito também mudou. E de repente, eu sempre tive muita necessidade. Não sei se eu vou saber fazer entender para vocês. Eu sempre tive muita necessidade de ter alguém na minha vida. Um companheiro. Aí você fala assim comigo assim, ué, Raquel, você mudou? Aí agora eu entro na espiritualidade. Onde que eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando de mim? E é verdade, de mim. Eu
eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe. Minha mãe, para mim, é tudo na minha vida. Né? Dou a vida por ela. E é uma grande paixão. Mas assim, eu nunca... Por eu saber que ela sempre estava lá, né? Que eu podia ir lá, que eu podia vê-la, que eu podia estar com ela. Eu nunca senti tanta necessidade, nunca falei tanto com a minha mãe, como eu falei nessa pandemia. Por exemplo, meus filhos ligam todos os dias para ela, né? Eu nem sempre dá para me conversar, mas assim, antigamente eles ligavam, eu escutava às vezes, mas eu não pegava. Ah, por quê? Era aquela coisa de eu saber que eu podia, né? Não tinha nada que me impedia. Mas nessa pandemia, quando veio aquela coisa que a gente não podia sair de casa, não podia contar, não podia, né, ter contato, e a minha mãe é de risco, então assim, de repente eu senti aquele vazio. E tudo que eu tentava fazer para preencher esse vazio, nada preenchia. Aí você fala assim, então como é que você fez, Raquel? Porque olha só, aconteceu tudo, né? Você separou, em seguida veio a pandemia, se isolou, não podia ter contato com mãe, não podia nada. Eu fiquei assim, meu Deus, não vou dar conta não. E ali eu comecei a conversar com Deus. E eu descobri que a nossa conexão é muito grande, muito maior do que a gente pensa, né? A gente subestima um pouco a conexão que a gente tem com Deus, né? Deus não nega hora nenhuma pra gente, né? Ele tá pronto ali. E nesse meio do caminho, como eu sempre gostei de escrever muito, um belo dia eu escrevi uma coisa no meu Face. Aliás, nem foi no meu Face, foi na minha página, no meu site. Foi no site Cognição. Eu escrevi lá no blog, um texto, né? Publiquei um texto lá no blog. E fiquei mexendo nele, assim, de repente uma pessoa me chamou. E eu consegui. Essa pessoa estava desesperada, se sentindo muito mal. E eu comecei a bater papo com ela pelo chat. E a gente foi batendo papo, foi batendo papo, foi batendo papo. De repente, eu vi que essa pessoa falou comigo, né? Falou comigo. Que a vida não tinha mais sentido. Que não tinha mais porquê, que não podia fazer mais nada. Que um desespero total. E nisso, olha como é que é interessante, né? E nisso eu comecei a ver que haviam pessoas que estavam piores do que eu. Eu estava sentindo falta da minha mãe, né? Meus amigos, as pessoas. E ali tinha uma pessoa que estava completamente desesperada na minha frente, né? E pior que eu nem conheço, assim, pessoalmente, nem sei quem é. Né? É uma pessoa que se inscreveu no meu canal e segue lá as coisas que eu publico. Não, meu canal não, meu site. E aí eu percebi que eu tinha que ajudar. E eu fiquei conversando por horas com essa pessoa. Muitas horas. E fui conversando, e fui conversando, e fui conversando, e de repente, essa pessoa estava rindo comigo, estava me agradecendo. E a gente desligou o chat, né? Quando a gente desligou o chat, eu fiquei analisando tudo que tinha acontecido, o que a pessoa tinha me falado e o que eu tinha falado com ela. E aí eu pensei assim,
será que tudo que eu falei com ela, eu acredito? Você fala comigo assim, ué, como assim, Raquel? Você falou pro cara fazer uma coisa que você não acredita? Sim! Sabe aquela ânsia de você querer ajudar as pessoas? Então você começa, né, a falar para tentar levantar, né? E aí, esse episódio, como é que as coisas são, né? Me levou a começar a buscar dentro de mim como que eu era. Se eu era aquilo que eu tinha falado, se aquilo que eu tinha falado realmente saiu daqui de dentro. E depois de um certo tempo, né, que eu já vinha fazendo isso, e com isso eu intensifiquei muito os meus inscritos da minha página, da minha página do Facebook, porque, com textões que eu sempre gostei de escrever, porque eu percebi, aí eu comecei a ficar mais atenta, né? Aí sabe aquela coisa assim de se acordar assim, de repente você escutar uma música e você querer falar algo, não que você está sentindo, mas que a música às vezes te tocou? Era isso que acontecia comigo. Isso é a grande maioria das vezes, porque eu tenho mania de levantar e ligar a minha playlist aqui no meu celular e eu vou fazendo as coisas ouvindo música. Então assim, aí aquilo me tocava, eu ia pegar o celular e começava a escrever. E com o tempo que eu vim fazendo isso, eu fui percebendo que eu fui melhorando comigo mesma. Eu fui me tornando uma pessoa mais tranquila. Eu fui me focando mais. Eu comecei a me enxergar mais, coisa que eu não fazia. Eu fui me percebendo como um ser muito importante. E aí que eu consegui me priorizar. Olha só como que são as coisas. Foi aí que eu consegui ver que eu tinha que me priorizar, né? Que eu tinha que ser em primeiro lugar, né? Amar-me em primeiro lugar. E dentro desse amor a mim em primeiro lugar, um amor se destacou e vem se destacando a cada dia mais em minha vida. Que amor, Raquel? Tá apaixonada? Sim, um amor. Esse amor, amor a Deus. Entendeu? Hoje, eu vejo alguma coisa que fala de Deus, eu tô querendo assistir, eu tô querendo ler, eu tô querendo acompanhar, eu tô seguindo. Eu reflito. As pessoas me mandam mensagens, eu reflito sobre essas mensagens. Eu sinto que a minha fé, a minha esperança, nossa, me fizeram renascer para a vida, enxergar a vida de outra maneira. Aí você fala assim, Raquel, então você não quer mais ganhar dinheiro? Não quero. Mas eu quero ganhar sim. Quero continuar, eu ainda continuo pensando. Eu quero ter mais. Eu quero vencer. Eu quero ter uma velhice tranquila. Continuo pensando. Mas isso não se tornou, não é mais assim, não é o meu principal, dá para entender? Eu inverti, eu estava lá embaixo e isso estava no meu pódio, eu estava lá embaixo. E essa questão financeira, dessa coisa de querer ganhar dinheiro, de querer, estava lá em cima. De repente inverteu, trocou de lugar. E quando trocou de lugar, que eu me priorizei, vou ser honestíssima para vocês. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida.
Eu nunca consegui tanta coisa como eu tenho conseguido agora, que eu inverti. Eu nunca tive tanta paz interior como eu estou tendo agora, mesmo diante das dificuldades da vida. O que é isso, Raquel? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que eu estou aprendendo a ter Deus na minha vida, a ter aquela esperança, a acreditar que a cada dia que passa da nossa vida, esse dia é melhor. Hoje eu sei que Deus tem um propósito para mim, tá certo? Hoje eu sei que Deus me usa e vai me usar, assim como Ele usa você e vai te usar também, se você permitir. Para poder eu conhecer a mim e depois que eu conhecer a mim, eu entender que aqui dentro tem uma força, mas tem uma força que vocês não fazem ideia, sabe? E essa força, quem que dá? É o Deus. É o nosso lado espiritual. É aquele que nos faz enxergar o nosso potencial. É aquele que mesmo no anonimato, que a gente não sabe pegar, a gente não sabe como é que é a parte física dela, né? Porque não tem. Mas a gente sabe que existe, que acontece, que nos leva a ganhar, a vencer. É essa espiritualidade, é esse Deus que nos leva a acreditar no nosso potencial. Ele nos mostra esse caminho. É aquela coisa assim, de você pensar assim, meu Deus, é o que eu penso hoje, eu só tenho a te agradecer. Tem uma mãe maravilhosa, tem uma família maravilhosa, irmãos maravilhosos, sobrinhos, filhos, tios, primos. Tem uma família que quando precisa se une inteira para ajudar o outro. Eu tenho amigos, vou dizer que são muitos amigos. Não, tenho muitos conhecidos, muitos colegas, né? Amigos, não são tantos assim, mas os amigos que eu tenho são sinceros. São pessoas que estão do meu lado, mesmo a gente não tendo contato. São pessoas com quem eu posso contar na minha vida. Essa troca, né, da gente saber, eu posso contar com fulano e fulano também pode contar comigo, mesmo não tendo contato, não conversando às vezes, mas sabe que tá ali, né? Se precisar, chama e vem. E por incrível que pareça, gente, quando eu consegui ir desenvolvendo a cada dia mais essa minha conexão com Deus, esse meu elo, e eu comecei a fazer coisas, até que em casa mesmo, assim, ter mais momentos e ter mais ações para me conectar mesmo com Deus, assim, sabe o que eu percebi na minha vida? Eu percebi que Deus, a vida inteira, esteve do meu lado. Ele sempre quis agir na minha vida. E plenamente, né? E ele agia na minha vida apenas nos momentos que eu deixava. Como assim, Raquel?
verdade. Nós, numa grande maioria, né, não posso dizer todo mundo, porque não existe esse negócio de todo mundo, nós temos um defeito. Não sei dizer se seria um defeito, mas a gente tem uma coisa na gente, da gente só buscar Deus quando a gente está mal, né? Separei, tô deprimida, tô magoada, tô, né, sofrendo, aí eu chamo Deus. Tô tendo problema, de repente, financeiro, eu chamo Deus. Tô com problema de saúde, eu chamo Deus. Tá reparando que a gente só põe Deus, a gente tem esse, eu falo defeito, né? Não sei como é que vocês vão classificar isso, mas a gente só chama Deus na nossa vida, né? Quando a gente não tem essa, a gente não se empenha em querer desenvolver esse lado espiritual, a gente tem aquele grave defeito de só colocar Deus na nossa vida quando a gente está com problema, né? Pintou o problema, Deus, nossa, aí se agarra nele, né? E aí, por que eu falei então que Deus só age na nossa vida, apesar dele sempre estar do nosso lado, ele só age na nossa vida quando a gente permite, porque ele espera, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai invadir a nossa vida. Ele vai esperar a gente chamar. Na hora que a gente chamá-lo, ele vem. Aí ele estende a mão, né? Porque já tá do ladinho, protegendo. E eu percebi isso. Eu aprendi isso. Deus sempre esteve do meu lado. Assim como Deus sempre está e estará ao lado de cada um de nós. Ele não abandona ninguém. Agora, nós é que somos, talvez a palavra que eu vou usar um pouco pesada, mas não estou conseguindo achar uma outra palavra. Eu acho que nós somos prepotentes demais. A gente acha assim que nós somos suficientes, que de repente o dinheirão que eu tenho, a fortuna, é suficiente. De repente a gente acha que o cargo, o poder que eu tenho é suficiente. De repente a gente pensa assim, que a influência que eu exerço no outro é suficiente. E a gente se põe numa posição acima de Deus, né? Muitos se colocam. Aí você fala assim, eu não, tô ficando doida, Raquel. Ninguém faz isso não, todo mundo sabe que Deus está acima de todo mundo. Lembra do pódio? Interessante esse pódio, né? No pódio, aqui que a gente dá mais valor, dinheiro, poder, status. Cadê Deus? Percebe? Quando a gente inverte isso, que foi o que aconteceu comigo? Quando eu inverti meu pódio, virei ele assim, ó. Sabe o que eu percebi? Que como eu coloquei Deus na minha vida o tempo todo, eu priorizei Deus na minha vida. O que aconteceu? Aí você fala assim, Raquel, antes de eu continuar, você fala assim, mas a prioridade não é você? Sim. O amor a mim, amor por mim, era prioridade. Mas quem que é a pessoa mais importante na minha vida? Deus. Aí você fala comigo assim, Raquel, pirou mesmo de vez. Não, pirei não, gente. Eu não existiria, não estaria aqui falando com vocês se Deus não quisesse. Nós somos tudo aquilo que Ele permite. Nós fazemos o que Ele permite. Todos nós temos um plano a cumprir aqui embaixo, né?
Uns acabam de cumprir mais cedo, então eles partem daqui mais cedo, outros demoram um pouco mais, então eles ficam mais tempo, né? Isso depende do nosso livre-arbítrio. Mas a gente tem uma coisa a fazer, certo? Então eu acredito muito que a gente tem as missões, só que a gente tem péssimo hábito de querer resolver da nossa maneira, no nosso tempo, né? As coisas não são assim não, nem da nossa maneira, nem no nosso tempo. As coisas são no tempo de Deus. E eu vou mais longe. Nessa pandemia, Deus sempre usou minha mãe para isso comigo. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca fui de ser vingativa, eu nunca fui vingativa. Nunca fui de dar troco, nunca fui de desejar mal a ninguém. Entendeu? A pessoa me faz mal, me fazia mal e eu... Tudo bem. Eu nunca fui de desejar assim, você vai passar por coisa pior que você vai ver. Você vai ver. Vai castigo, vem. Não. Nunca desejei mal a ninguém. Mas eu sempre guardava a mágoa. E aquela mágoa ficava aqui dentro, né? Aquela coisa assim que... Aí eu não conseguia ficar perto direito da pessoa, eu não queria ter contato com a pessoa, em decorrência da mágoa. Eu muitas vezes saía fora. E a minha mãe sempre falava comigo para mim aprender a perdoar. Né? Que a gente não é nada, que a gente tem que perdoar. E que perdão é esse? Então quer dizer que eu tenho poder de perdoar alguém? Não. Perdão pertence a Deus, né? Ele perdoa. Mas eu tenho sim o poder de deixar essa mágoa para trás. Guardá-la de repente dentro de um baú, trancar com chave, com cadeado, com tudo e nunca mais abrir. Certo? E a minha mãe sempre me ensinou a ser assim. Eu falo da minha mãe porque assim, eu tenho nela um exemplo de pessoa, de ser humano, de doação total, de entrega total. Tem defeitos? Muitos. Quem não tem defeitos? Mas ela é uma pessoa que tem um coração que não cabe dentro dela. E durante 52 anos, não, 51, né, porque foi ano passado. Durante 51 anos, olha só, minha mãe tentou me ensinar coisas que precisou vir uma pandemia, ficar isolada dentro de casa, sem ter contato com ninguém, ser impedida de ver quem eu amo, olha só, para cair a ficha, para eu ver que eu estava sozinha no mundo, vamos dizer, sozinha, né, no mundo, né, entre aspas, né, e que por mais que eu tivesse, olha bem, que aí o que me fez pensar em virar meu pódio de cabecinha para baixo, olha só, por mais que eu quisesse, que eu tivesse dinheiro, aquele dinheiro que eu imaginava antes, que hoje eu quero, mas não precisa de ser naquela proporção e nem naquela valorização que eu dava, né? Aquela importância. Hoje eu quero, mas não tem aquele peso, aquela importância que tinha antes, né? Os motivos agora são outros, mas assim, eu continuo ambiciosa. Sou ambiciosa sim, quero conquistar muita coisa na minha vida, mas muita, não é pouca não, e eu vou conquistar. Mas assim, o peso na vida. Quantas pessoas que tinham impérios praticamente morreram, né? O dinheiro não salvou. As mansões, as fortunas, não salvou. As joias, não salvou.
Estão percebendo? Então, o que eu aprendi com isso tudo? Que eu tenho que buscar, não importa onde, vai procurando até você encontrar o seu caminho. E se o seu caminho para encontrar esse desenvolver da sua espiritualidade, siga. Se for uma religião, que ótimo. Se entregue a ela. Tá certo? Se for livros, se for leituras, se for de repente programas de televisão também, tem vários. Né? Então assim, não importa o meio, não importa o fim. Mas eu falo com todo mundo, busque Deus, ponha Deus na sua vida. Comece por tirar um grande peso das suas costas. Que peso, Raquel? Os carnês, os boletos que estão chegando, não. Tem pesos muito maiores que esses. Que pesos que é maior do que isso? Que para mim, peso maior é isso, que eu não tenho dinheiro para pagar e tá cheio de boleto para me pagar. Não tem. Falta de Deus, né? E uma coisa assim que eu demorei 51 anos, tô dando uma diquinha, igual minha mãe sempre falou comigo. Perdoe o outro. Perdoar não é você chegar lá e falar assim, o fulano, eu te perdoo, vem cá, me abraça, nós somos os melhores amigos do mundo. Não. Não é isso que eu tô falando. O perdoar que eu tô falando é você tirar de dentro de você aquele sentimento negativo que você sente por alguém. Entendeu? No meu caso era mágoa. Então, assim, aquela mágoa que eu sentia pelo outro, pelo que fazia comigo, tira do peito. Nossa, vocês não sabem como é bom. Como alivia. E como faz a gente enxergar a situação de uma outra forma. Porque antigamente, eu não podia nem falar o nome da pessoa. Eu não podia nem pensar no que ela tinha feito. Aquilo, sabe, me revoltava, aquilo me dava... Sabe quando mexe com as energias? Parece que quando eu lembrava, eu exalava energia negativa. Entendeu? Porque eu me sentia mal até comigo mesmo. Hoje não. Hoje eu converso com essa pessoa, eu consigo falar dela, eu consigo contar o episódio sem sentir isso, sem alterar a minha energia. Por quê? Porque eu estou buscando Deus. Eu estou querendo que Ele não espere eu ter um problema para pô-lo na minha vida, para chamar para Ele vir para a minha vida. Eu já estou chamando todos os dias. Então, Ele já está fazendo parte da minha vida a todos os dias. E isso traz uma paz, uma tranquilidade, um frescor, uma maneira totalmente diferente de ver a vida. Traz isso que está até acontecendo comigo, essa vontade enorme de querer ajudar as pessoas. Aí você fala comigo assim, você quer ser estrelinha, né? Não. Não. Aí você fala assim, então você quer dinheiro. Também não. Eu tenho na internet, aí se vocês verem no descritivo aí dos meus vídeos, tenho até os linkzinhos. Eu tenho uma página que eu falo de direito. Eu tenho um site que eu tenho até que voltar a mexer nele, mas eu não voltei ainda não. Mas vou voltar essa semana que vem, se Deus quiser eu começo a dar uma atualizada boa nele. E eu tenho canal, né? Além das minhas redes sociais, né? Que eu tenho o Instagram e tenho meu Facebook. Tá? Eu tenho.
coisas, onde eu publico coisas. Porém, nenhum deles tem fim lucrativo. E todos foram criados na pandemia, tá? Depois que aconteceu isso comigo, eu senti essa necessidade, né? Então, de repente, eu acho que... Será que é para mim usar as palavras para poder ajudar o outro? Será que essa é a minha missão? Não sei. Mas enquanto Deus estiver mandando, me tocando para mim poder falar e estar aqui postando o vídeo para vocês, ou me tocando para me escrever, ou para me publicar, para me fazer as coisas, eu vou continuar fazendo. Tá ok? Mas assim, o principal disso tudo, acabei falando muito de mim, mas é porque eu queria falar de Deus, como que Deus age na vida de uma pessoa. E eu não pensei... eu não poderia citar outra pessoa se eu não tivesse autorização dela, né? Direitos autorais. Direito de imagem. Então, eu não poderia usar a imagem de ninguém, nem a vida de ninguém. Então, assim, a maneira que eu encontrei de eu trabalhar esses assuntos com vocês de uma maneira mais palpável, mais real, foi eu falar um pouquinho da minha vida, do que transformou a minha vida quando eu pus Deus dentro dela. Quando eu abri espaço para Deus entrar na minha vida o tempo todo. Não só quando eu estivesse em apuros. E para minha maior surpresa, depois que eu fiz isso, a minha vida começou a tudo caminhar tranquilamente. É como se eu tivesse saído da correnteza e ido para as águas mansas, calmas, tranquilas. Tá certo? Então, busque essas águas tranquilas. Comece, de repente, por você perdoar, né? Quem te fez mal que você tem aquela mágoa, aquele ranço, aquela coisa, aquele sentimento negativo? Perdoe. Não estou mandando você ir lá abraçar, beijar e fingir que nada aconteceu. Não. Não é perdoar. Quando eu falo perdoar, não é perdoar para fora. Perdoar aqui dentro. Quando você perdoa aqui dentro, perdão é real. Ele não vai mudar a vida da pessoa. Pode até mudar. Mas ele vai mudar principalmente a nossa vida. Porque se tirou toda aquela negatividade de dentro de você. Então, nesse momento, para terminar o vídeo, o que eu poderia falar para você? Busque Deus. Busque descobrir qual o seu caminho. Tente. Se for através de religiões, que vá. Tá certo? Se for através de você conversar com Deus, comece a conversar. Comece a pensar positivo. Comece a tirar essa negatividade dentro de você, perdoando as pessoas que te magoaram. E se você ainda conseguir, de repente você consegue, né? Se você ainda conseguir, de repente, pegar um telefone, ligar para a pessoa e falar assim: oi, fulano, como que você está? Tá bem? Tudo bem? Conversar um pouquinho. Mas busque. Busque se crescer. Ele envolve em todas as outras áreas. Está tudo interligado. Nós somos únicos. A orquestra é uma só. Então, vá atrás. Fale bem. Pense o bem. Faça o bem.
deseje o mal. Não julgue as pessoas, não critique. Quando você faz críticas construtivas, ótimo, beleza. Mas críticas destrutivas para diminuir a pessoa, para fazer ela ficar pior do que ela já está, é melhor ficar quieto. Cala a boca. Né? Cuida das palavras. As nossas palavras têm muito poder. Da mesma forma que eu falar que eu amo Deus, que Deus está na minha vida, que Deus está junto comigo na minha luta, nas minhas batalhas, Ele está. E se eu falar que na minha vida nada dá certo, que Deus não está nem aí para mim, que eu sou tudo de mal tem que acontecer comigo, né? Que eu não mereço, realmente vai acontecer tudo isso. Aí você fala assim, eu profetizei? Não. Você determinou com as suas palavras. Palavras têm poder. Então, a partir de hoje, ponha Deus na sua vida. Comece a falar apenas coisas boas, tanto de você como do outro. Principalmente daquele que você tinha uma mágoa, uma coisa ruim. Comece a emanar boas energias para a pessoa. Acredite no poder transformador de Deus na nossa vida. Ele tudo pode. O nosso livre-arbítrio é apenas o nosso direito de querê-lo na nossa vida ou não. Eu escolhi ter Deus na minha vida. Então eu tenho Deus na minha vida. É meu guia. É o guia da minha casa, é o guia da minha família. Dos meus amigos. Eu emano essa energia para todo mundo. E eu luto todos os dias para não permitir que sentimentos negativos entrem na minha mente, entrem no meu coração, entrem na minha vida. Né? Então, assim, hoje eu penso, eu quero, eu posso fazer tudo. Primeiro, porque eu me amo. Segundo, porque eu sou capaz. Terceiro, porque eu tenho muita saúde. Quarto, meu corpo é saudável, então eu tenho energia, eu tenho força. Quinto, eu tenho capacidade, eu sou intelectualizada. Sexto, tem Deus aqui dentro, eu sou espiritualizada. Sétimo, eu trabalho, tenho minha profissão, né? Quinto, sexto, nem sei que ordem que eu estou, mas o meu trabalho me dá condições de viver, me dá dinheiro, então eu me sustento minha vida. Percebeu o ciclo? Que é um só, uma coisa vai levando a outra. E tudo isso por conta de quê? Porque eu me amo. Eu sou a minha prioridade. Certo? E se você tinha alguma dúvida de que alguém não goste de você, ou se você tem algum relacionamento estreito com alguém, vai lá. O tempo todo eu falo isso, né? Pega o celular, manda um oi, manda um beijinho. Faça as pazes com o mundo, principalmente. Faça as pazes com você mesmo. Você vai ver que tudo vai começar a fluir naturalmente, com muito mais leveza, com muita mais harmonia, mais equilíbrio e mais tranquilidade. Busque harmonizar
a sua orquestra, a orquestra da sua vida com amor. Uma boa tarde para vocês, um ótimo restinho de sexta-feira e pense nisso, ok? Beijo. Tchau.